gente, olá, mais uma vez estamos aqui juntos nesse canal. Cremos que Deus separou esse tempo para que a gente possa pensar a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito do melhor que Ele tem para cada um de nós. Nós somos o podcast Tikva, nós somos o povo da esperança, nós somos uma comunidade de amor e que acreditamos que podemos fazer a diferença. E nesse período agora nós estamos para trocar algumas ideias sobre políticas públicas, drogas, a dor desses males sociais. E nós temos o prazer e o privilégio de ter o meu irmão, o meu pastor, o nosso querido Gilvan Nunes, para tocar essa ideia. Gilvan, uma boa noite. Estamos super felizes por ter você aqui conosco e eu gostaria que você desse as boas-vindas naquela câmera ali para as pessoas que estão aqui conosco. Para mim é um privilégio, estar junto com você, pensando sobre uma situação que tem causado muitas dores para muitas famílias. A gente percebe que muitas famílias estão se desapontando por conta da intervenção ou por conta da infiltração da drogadição no meio familiar. E nós precisamos, como igreja, a igreja que é a porta-voz da esperança, é o acolhimento da esperança, né? É quem desenvolve a esperança nesse mundo completamente desesperado, sem esperança. Nós precisamos pensar sobre esses aspectos. Nós temos a convicção de que Jesus é a esperança. E se nós temos a convicção que Jesus é a esperança, a droga não vai destruir aqueles que firmam seus passos em Jesus. Então estamos aqui não para esgotar esse tema, que é um tema muito complexo. Verdade. É um tema inesgotável, é um tema de uma complexidade que a gente não tem nem medida. Então a gente precisa pensar e temos convicção de que esse será um primeiro momento de muitos momentos que virão aí pela frente. Muito bom, eu acho que esse estímulo vai ser legal para você que está aqui, você que é nosso ouvinte, você que vai participar desse processo. Gilvan, é o seguinte, querido, a gente acredita que existe um preconceito. Eu queria começar falando sobre isso, entre aqueles que observam os cristãos, a igreja cristã, e imaginam que a gente não pode colaborar. A gente não consegue colaborar com o desenvolvimento social porque muitos dizem, não é? A consciência de alguns, de que nós somos pessoas retardadas no processo social, da compreensão política, não somos intelectuais, não temos assim uma visão de mundo aberta, não é? Então, nós queremos desfazer todas essas coisas, nós queremos chamar todos esses atores sociais para pensar a vida em todas as dimensões. Eu queria que você desse uma palavra sobre a sua consciência a respeito do que a igreja, ou do que aqueles que são cristãos podem produzir melhorias dentro do processo social. A ciência sem a fé, ela é cega, né? Por mais racional que seja a ciência, mas ela se torna cega. Então, na nossa consciência, enquanto alguém que pensa, né, esse tema, que é um tema complexo, a gente entende que nós necessitamos da ciência. A ciência é uma aliada indispensável nesse processo de cuidado da dependência química, que nós temos convicção de que a dependência química ela é uma doença incurável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, se ela é incurável, ela precisa de uma operação de milagres. Então, eu só conheço um que consegue operar milagres, né? Eu até conto alguns testemunhos do tipo, se o indivíduo ele sofre de um diabético, ele consegue viver com o diabetes dele controlado, sem precisar ter nenhuma intervenção que ele possa sair de si. Então, o indivíduo também que tem uma dependência química, que sofre da drogadição, né, ele também pode viver sem o uso da substância, sendo alimentado na alma pelo poder do Evangelho. Então, a gente crê que o Evangelho, aliado à ciência, ele é a solução, eu diria, para um bom viver ou um bem viver tranquilamente. Perfeito. Eu imagino que você, ouvinte, que está aqui conosco, tem algumas curiosidades a respeito de drogas e políticas públicas. Eu queria apresentar o Gilvan. Gilvan, ele é hoje o responsável, ele lidera a nossa comunidade terapêutica, a Aconchego, e ele tem tido assim muitos contatos nacionais
não é, com líderes nacionais, com as pessoas que pensam políticas públicas de droga, de comunidades terapêuticas, e tem tido uma experiência extraordinária. E nós, juntamente com ele, obviamente, como comunidade, temos recebido, né, todo esse resultado dessas pessoas que passam entre nós e deixam suas marcas, deixam as suas vivências. E nós temos visto Deus assim operando de maneira extraordinária por todos os instrumentos, ciência, terapia ocupacional, multiprofissionalismo na vida de muitas pessoas. O que eu gostaria nesse momento, Gil, é que nós pudéssemos prestar algumas informações, alguma coisa que seja assim mais atual em relação a políticas sobre drogas no país. Existe hoje uma polarização, não é? Daqueles que são contra, a favor de legalização, que são contras e a favor de liberação de drogas. Então, eu gostaria que você trouxesse um panorama a respeito daquilo que tem sido discutido dentro desses grupos de pensadores a respeito de drogas e políticas públicas, principalmente hoje a maconha, que tem estado muito em voga, né? Tem sido hoje muito disseminado essa ideia de como lidar com essa questão do aumento do uso da maconha. E eu gostaria de ouvir você em relação a nos atualizar em relação a esses processos. Primeiro, eu quero responder a primeira pergunta com relação ao preconceito, né? Esses espaços de poder que a gente chama, tipo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é o CONAD, né? O Conselho Estadual de Política sobre Drogas e o Conselho Local, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Esses espaços, existem atores de diversos pensar, né? Ou pensar. Então, o pensar é sobre a legalização da cannabis, né, que é a droga que está em voga agora, e existe uma discussão muito interessante. A gente, tudo que a gente menos precisa enquanto igreja, enquanto alguém que pensa na esperança do indivíduo, nessa dificuldade de lidar com a substância química e com as suas compulsões, primeiro a gente precisa estar nesses espaços, né? E o que a gente tem a nível nacional é que existe um avanço extraordinário. E quando a gente pensa especificamente sobre comunidade terapêutica, a gente sempre pensa sobre um equipamento que está à disposição do governo. Vale salientar que as comunidades terapêuticas são OCIPs, né, que são organizações da sociedade civil, que colocam um equipamento à disposição do Estado para servir as pessoas e também ter alguma coisa de volta do Estado. Porque quando a gente recebe algum recurso do Estado, o Estado não está fazendo um favor para nós. O Estado está devolvendo uma parte do bolo, entendeu? E em 2014 foi estabelecido o que a gente chama de marco regulatório, que é o MIROSC. Não sai dinheiro do Estado se você não submeter um chamamento público. O Estado vai lançar um chamamento público, você vai se habilitar. E se você, depois de habilitado ali, for comprovado todos os documentos, né, direitinho, tudo organizado, isso vai acontecer de maneira muito natural, né? E o Estado vai liberar recurso, e diga-se de passagem que é um recurso que precisa de um complemento, porque esse recurso só não dá. Então a gente sabe, a nível nacional, na área da saúde, Estado e município, o subsídio ou os recursos que vêm precisa ser subsidiado por uma outra fonte, né? E eu louvo a Deus porque a igreja tem entrado com essa participação, uma participação muito, muito, muito significativa. Então, a nível nacional, existe uma discussão muito legal. E eu estou achando muito interessante ter participado desses conselhos e ter percebido que nós estamos avançando. E tudo que nós menos precisamos num momento como esse é tornar essa sociedade completamente insana. A gente respeita qualquer posição, mas a liberação do plantio da maconha em solo brasileiro, isso é nefasto, porque nós temos algumas experiências, essa é a minha opinião, né? Experiências que não estão dando certo.
né? Porque qual é o argumento? O argumento é, a gente precisa tributar, a gente precisa legalizar, beleza. Agora, a gente nunca mede as consequências dessa legalização. A gente sabe qual é o ônus, mas a gente não tem ideia de qual é o bônus, como é que é o alvo. Perfeito, você está tocando uma ideia muito interessante. Essa semana eu estava pensando a respeito disso. Houve um momento em que os governos tinham um receio de mexer numa política contra o tabagismo, porque o comércio do fumo era um comércio poderosíssimo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E rendia para o governo, se não me falha a memória, chegava a tributação de 80 e poucos % do cigarro. Então o governo olhava e dizia, como é que eu vou perder essa fatia, né, desse valor? Mas aí houve um outro grupo que começava a pensar o seguinte, peraí, nós tudo bem, nós estamos tributando em 80%, o governo está pegando essa fatia. Mas quanto nós gastamos com esses usuários de tabaco no sistema público de saúde? Quanto nós estamos gastando em previdência? Quanto nós estamos gastando em outros processos? Aí eles, quando foram fazer a conta não fechou. Ou seja, os impostos que eles cobravam daquele segmento era bem menor do que o ônus que esse segmento produzia, que esse segmento produzia para a sociedade. Porque um sistema de saúde como nós temos, quebrado, não é? Um sistema judiciário hoje com muitos problemas. A economia passando por esse tipo de variação no mundo todo. A política, ao invés de ser para o cidadão, tem sido ideologicamente buscando os seus próprios interesses. Então fica difícil da gente sentar para fazer uma discussão madura a respeito dessa questão das drogas. E quando fala sobre essa questão de legalização, existem muitos grupos poderosos. Isso aí não é um conceito meu. Eu tenho ouvido, não é? E é minha opinião, e eu tenho ouvido muitas pessoas falando a respeito disso. Existem muitos interesses, né, por trás de tudo isso. É um grupo poderoso. As pessoas que mexem com isso são poderosíssimos. A rentabilidade... Nós estamos vivendo uma sociedade do caos, uma sociedade de angústia, onde esse homem psicológico ele está praticamente falido. Por isso que a gente percebe hoje a neurose, não é, exacerbada no processo social. Então, para que os indivíduos se ajustem, a maioria deles recorrem a drogas como álcool, maconha, cocaína, crack e outras drogas mais pesadas. Então, é interessante uma discussão como essa, porque você tocou num assunto legal. A questão do ônus e do bônus. Isso é importante. É interessante porque, na verdade, a gente não pensa sobre esses aspectos, né? Eu creio que quando a sociedade ela tá desajustada, ela está desequilibrada, né? Ela procura qualquer caminho que ela ache correto e... É a ideia do mediatismo, né? Isso aqui vai resolver, mas não consegue resolver. O problema é muito maior do que o que a gente imagina. Nós estamos tocando aqui na questão financeira, mas nós precisamos pensar na questão social. Quantas famílias estão completamente desorganizadas pela entrada do uso da maconha na adolescência, que é um número altíssimo, a gente nem consegue imaginar. E pesquisas apontam, né, que a cada 10 garotos que experimentam maconha, 3 ficam dependentes. Tu imagina, 3. Agora veja isso dentro do primeiro seio social que ele convive, né, como a gente costuma dizer, a célula máter da sociedade ou a célula mãe da sociedade é a família. Quando você desestrutura a família, conheço famílias que chegam lá, batendo a porta da comunidade terapêutica Aconchego, que as famílias estão desesperadas por entrada da maconha. A maconha é a porta de entrada de muitas outras drogas. Como diz a turma que pensa o AA, o NA, que são grupos de apoio, né? Os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos também, eles dizem uma coisa interessante: o álcool é a mãe de todas as drogas. E eu diria que a maconha é a vovó de todas as drogas, né? Isso aí é uma opinião minha, uma ideia minha que surgiu aqui agora. Mas você imagina, isso desestrutura. É porque quem pensa isso aí, quem pensa esses aspectos da liberação, da descriminalização, desses aspectos mais profundos, eles olham para a gente e acham que nós somos
preconceituosos e que estabelecemos um tabu. Mas que tabu interessante, né? Porque é um tabu que não vai desorganizar uma família, que precisaria ouvir mães e pais que têm filhos ou algum ente na família que é um dependente químico. Você tocou no assunto legal, porque assim, quando a gente toca nesse assunto das drogas, a gente tem que pensar na estrutura desses indivíduos, da família. E a gente tem visto, né? Eu não tenho dados estatísticos, mas hoje a maioria das famílias tem pelo menos um dependente. Eu lhe diria que a cada 5 famílias, eu não tenho esses dados, eu estou fazendo assim de maneira bem grosseira, não é? Tem uma pessoa dependente, ou de álcool, com alcoolização, ou com drogas como maconha, cocaína. E a gente está criando uma cultura familiar dentro desses portfólios, dentro desses temas. Hoje, as crianças que antigamente não viviam processos difíceis, estão vivendo depressões, já estão nascendo já com processos de depressões, divórcio na família, separação de pais, abuso de autoridade, violência doméstica. Então, esse ambiente também está contaminado, é um ambiente de dor. E para essas dores serem aliviadas, eles geralmente precisam recorrer a algum antídoto que garanta pelo menos uma sensação dopaminética, essa coisa da dopamina, do prazer, da motivação. Você tocou num assunto interessante, a adolescência. E esse é um ponto-chave. Nós paramos de investir na criança, nós paramos de investir no adolescente, nós paramos de investir no jovem. É impressionante como a maioria das políticas voltadas para a liberação, eles não estão pensando no futuro dessa geração, na sanidade dessa geração. É muito interessante. A maioria, você tocou lá atrás, a maioria dos jovens hoje, uma boa parte dos jovens que utiliza droga, e há uma estatística pela antiga Senad, de que a cada 10 adolescentes que têm iniciação com maconha na adolescência, 50% desses se tornam dependentes para a vida toda, ou as lesões provocadas pelo uso da droga naquele período em que o cérebro ainda está em conexão, em formação, fechando alguns processos, o indivíduo se torna dependente, ou pelo menos tem lesões para a vida toda. Quando é na fase adulta é 11,8. Isso são dados de 2010, 2011, do antigo Senad. Então a gente está percebendo que hoje a questão de pensar sobre isso é pensar sobre a sobrevivência de uma geração. Exatamente, e você tocou num ponto interessante. O que é que a sociedade, principalmente essa turma que está chegando, né? A gente fala da pré-adolescência, da adolescência, e quando a gente pensa em droga, parece na nossa cabeça que essas drogas elas estão situadas em um público social menos favorecido. Uma faixa menos favorecida, mas não tem nada a ver. Esse público-alvo é toda a classe social. Toda a classe social está sendo atingida. Por quê? É o que você mencionou há pouco aí. A questão da necessidade do prazer, do hedonismo, né? Do hedon pelo hedon, né? É o prazer pelo prazer. Eu não quero saber o que é que vai me custar isso. Mas o interessante de pensar sobre esses aspectos é que a gente precisa ensinar essa turma de maneira correta. E quem já foi usuário de substância química ativa, né? Ativo, que tem uma memória química desativada, mas que pode ser despertada a qualquer momento, se der o lugar. O interessante é que a droga, a droga é uma substância que gera prazer. E a gente precisa ensinar os adolescentes que essa droga, que qualquer substância psicoativa, ela vai dar prazer, mas ela tem o desprazer. E esse ensinamento correto pode tornar esse indivíduo mais lúcido, tá? Essa insanidade, tem sido muito louca, e quando a gente ouve, rapaz, família, a gente percebe o sofrimento. A palavra que eu queria trazer é o sofrimento da família e o sofrimento do indivíduo que se permitiu o uso da substância química. Então, é importante a gente compreender, num momento como esse, que
que o prazer da substância, do uso da substância psicoativa, ela vai ter um momento de desprazer. É nesse momento de desprazer que o indivíduo vai sofrer. E é nesse sofrimento que ele olha para você assim, chorando, e diz: o que é que eu posso fazer para me ver livre da substância química? Então a gente tem que voltar às escrituras, por mais antiga que ela seja, né, mas mais atual que ela seja para nós, né, ela é muito atual, que o apóstolo Pedro disse que nós somos escravos daquilo que nos domina. Então é interessante a gente trabalhar essa geração, para que essa geração seja uma geração completamente voltada para o pensar, e que tenha uma saúde mental legal, uma saúde emocional legal, porque a gente percebe que essa geração precisa de um investimento muito alto para ser recuperada. E é interessante, você que é o nosso ouvinte e está participando conosco, eu creio que futuramente nós teremos um momento da gente estar conectados e envolvendo, né, sinalizações a respeito de como você pode participar do processo. É completamente para nós estimulador saber que um dia nós veremos os nossos filhos indo para as faculdades, não é? E saindo de lá 5 anos depois, 4 anos depois, 8 anos depois, a depender dos cursos que serão feitos, sem nenhum tipo de envolvimento com drogas. É uma coisa bem interessante. A maioria dos pais que eu conheço, muitos pais que eu conheço, dizem: olha, eu vivo um misto de angústia. É de saber que os meus filhos, eles vão, em casa eles estão, entre aspas, seguros, mas eu tenho medo de quando eles vão para as universidades, porque nas universidades eles aprendem por meio desses estímulos, né, acadêmicos. Não são todas as faculdades, mas nós temos visto os noticiários reportando aí, dentro das faculdades, a liberação do uso e como é comum esse uso. Então, muitos pais amedrontados. Eu quero dar uma palavra para você que é pai e que tem estado preocupado com essas questões. É importante que a gente converse na nossa casa a respeito dessas coisas. É importante que a gente oriente os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes a respeito dessas coisas. Porque são caminhos terríveis. São caminhos que muitas vezes os indivíduos experimentam, mas não tem volta. Ou quando tem volta, mas tem sequelas, tem perdas, não só de tempo, nem só prejuízo de tempo, mas prejuízos psicológicos. Porque é interessante, Gilvan, a droga, ela é uma substância que ela produz 2 tipos de dependência. Uma é a dependência química, não é? Que é aquele processo em que os indivíduos, nas suas lutas diárias de abstinência, eles mesmo assim, com tratamentos, com intervenções, com medicamentos, controlando a ansiedade, trabalhando alguns processos das compulsões, o indivíduo começa a se regula. Uma comunidade terapêutica como lugar de apoio, uma família equilibrada, uma igreja legal, dá para ajustar. Mas existe uma dependência psicológica, que essa é a pior, que são os gatilhos para as futuras recaídas, porque os indivíduos não têm recaídas por conta da dependência química, porque a dependência química, por um determinado momento, desintoxica o organismo, mas a dependência psicológica, que é aquele fator psicológico, uma baixa autoestima, às vezes, um ambiente agressivo na criação, na infância, essa dependência psicológica é o processo que a gente precisa estar atentado, não é? A respeito da questão das pessoas que utilizam droga. Mas eu queria mudar um pouco o nosso tema para aquilo que você pudesse trazer para nós, daquilo que você tem visto lá dentro das discussões. Quais são as discussões hoje mais contemporâneas a respeito da questão da droga, da legalização, da descriminalização? Você tem ido para esses lugares, para esses comitês, para esses conselhos, para essas federações. Então, posicione a gente sobre como é que as coisas estão acontecendo, daquilo que você pode trazer para a gente aí. Primeiro, a gente precisa pensar sobre o Congresso Nacional, né? Nós estamos agora num período de eleição e a gente se preocupa muito pouco
qual o deputado que a gente vai estar votando. Isso é muito importante. O que é que ele pensa sobre a família? O que é que ele pensa sobre as drogas, né? O que é que ele pensa sobre o país como um todo, né? Só um tema, é muito... Ou se ele quer ir lá só para manter, ou para ter o poder de ser um deputado. Tem um PL, que é um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, o 399/2015, 399 de 2015, que estão tentando aprovar a plantação de maconha em solo brasileiro. Isso já vem há muito tempo. Então, essa é a discussão e nós estamos compartilhando, né, o convívio, que eu diria que é muito empírico, que isso vai se tornar científico futuramente, mas é empírico, é a experiência de cada comunidade terapêutica, de cada CAPS-AD, né, dos CRAs, do Centro Pop, que recebe muita gente, dos presídios brasileiros. Essa é a discussão da gente, para a gente também trazer para esse espaço as famílias que sofrem também, né? Então, essa liberação hoje é um grande movimento a nível nacional. Eu diria para você que o que está em ápice hoje é a discussão da liberação da plantação de maconha em solo brasileiro. O que é que acontece? O argumento é, nós precisamos porque tem alguém que necessita, tem algumas comorbidades que necessitam disso, que são... crianças e adolescentes que têm problema de convulsões. Mas já foi autorizado pela Anvisa a plantação em ambulatório e tirando a substância da cannabis, né? E isso já foi autorizado. Mas essa luta, como bem você falou no início, é uma luta muito mais econômica, do poder econômico. Eles querem vencer de qualquer forma. E esses representantes, eles vão para a Câmara. Infelizmente, alguns deles estão lá. E vão lutar para aprovar mesmo. E nós é que estamos tentando essa discussão para maneirar. E a outra discussão, que é o preconceito, né, a nível religioso. E eu uso sempre esse argumento e vou repetir sempre argumento, né? Parece que quando nos veem, enxergam a gente, enquanto cristão protestante, como indivíduos preconceituosos. Mas eu nunca vi na minha vida as pessoas tratarem os evangélicos, os protestantes, os cristãos que creem em Jesus como Senhor e Salvador com tanto preconceito. Porque nós não temos tabu, nós estamos abertos à discussão. E a ênfase maior e a oposição maior contra as comunidades terapêuticas, há umas 2 semanas atrás, houve um movimento em uma das emissoras desse país, importante, né, que expõe, na verdade, um ponto fraco de um instituto que não é uma comunidade terapêutica, mas que tem bons feitos na cidade de Salvador e no estado da Bahia e no Brasil. Se você for ouvir as experiências de gente que passou por ali, aquela instituição não é aquilo só que passou na reportagem, né? Então isso é interessante porque a espiritualidade faz parte do processo. Você que é psicólogo de formação, você sabe que o ser humano, ele é de uma composição holística, é um ser biopsicossocial e espiritual. Como é que você não pode fazer uma intervenção espiritual dentro de uma comunidade terapêutica? A gente não abre mão disso. Essa é a discussão ferrenha, que a ideia é o governo não pode liberar recursos para tratar com a religião. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. E nós não vamos negar, de alguma maneira, mesmo compreendendo a boa vontade, a voluntariedade de muitos cristãos de igrejas, não é, que montaram em algum momento os chamados mais popularmente como centro de recuperação. Pessoas que disseram, não, eu preciso colaborar, mesmo que movidos por uma boa intenção em dado momento, criaram essas comunidades e a gente tem relatos, né, às vezes por conta do despreparo, de humilhações, de construções que às vezes não são tão interessantes como a ideia de uma espiritualidade satanizada sobre aqueles que vivem esse nível de dependência, não é? Com pouco humanidade, vamos dizer assim. Essas comunidades que foram criadas, chamados centros de recuperação, do qual nos conheciam, né? Sim. Que não tem credenciamento,
que não tem nenhum tipo de política de acompanhamento, que não tem recursos próprios, são feitas doações por pessoas, mesmo assim, com todo esse descaso, entre aspas, despreparo, eles conseguiram também um pouco de resultados. O que eu analiso é falta de políticas públicas que possam gerar uma espécie de catalogação dessas comunidades e dar para essas pessoas o preparo. Porque a boa vontade deles de começar um processo como esse é algo nobre. É um projeto nobre. Quem é que quer trabalhar com gente que as pessoas consideram nóia? Quem é que quer? Quem é que quer lidar com pessoas naquele estado de embrutecimento por conta do domínio da droga sobre o corpo? Tem pessoas que dizem, não, eu quero estar lá. E aí é um ponto que a gente vai posteriormente conversar, deveria existir dentro das cidades mecanismos como os conselhos e também secretarias que pudessem lidar com isso. Quem é que está trabalhando com esse público? Para ir lá nesse lugar e dizer, nós queremos dar para vocês capacitação. Pegasse alguém que tem experimento na área, tanta gente boa. Entendeu? Eu conversei com um camaradinha lá da UESC, esqueci, ele é um professor e ele tem trabalhos dentro dessa área de drogas psicoativas. E esse camarada é desconhecido da maioria de nós. É um indivíduo que podia ser utilizado para quê? Para dizer, vamos catalogar esses centros de recuperação e vamos dar preparo para que eles possam ser otimizados no seu serviço e conseguir um desempenho melhor, uma humanização melhor. E quem sabe daqui a pouquinho a gente está elevando aquilo que é uma proposta futura de conseguir pegar essa demanda de pessoas que são hoje, vou usar a palavra dependentes químicos, né? Que tem dependência química, diminuir essa população. Sim, sim. E na verdade, sabe, o que eu acho interessante é que esse espaço que a gente tem estado, e eu sempre pergunto, para quem está naquele ambiente de discussão. Porque ajudar cientificamente é fantástico. A ciência nos ajuda muito. A ciência é um elemento extraordinário no processo. Mas a pergunta que eu sempre faço para alguns que estão ali dentro daquele espaço é: que contribuição você tem dado à sociedade para conseguir ressignificar a vida desse indivíduo que sofre com a dependência química? Geralmente não tem. Mas o que acontece você tocou num ponto extraordinário. Centros de recuperação foram criados à boa vontade, né? E às vezes o indivíduo com algumas deficiências, isso é normal. O cara quer fazer, mas não sabe como fazer. Ele começa a fazer. Se ele, no processo ali, ele tem alguém que o oriente, ele vai seguir o caminho. Ele vai seguir o caminho tranquilamente. Mas hoje, né? Hoje há uma diferença entre comunidade terapêutica, que a gente chama de CTs, e centro de recuperação, né? Porque é bom te definir isso. Até esse termo, centro de recuperação, sabe? Ele já não existe mais, né? Comunidade, são CTs que faz parte do que a gente chama da rede de cuidado, a nível nacional, que é o CRAS, que é o CREAS. Nós estamos vinculados à Secretaria, ao Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que tem uma figura fantástica, que é o psiquiatra Cordeiro Quirino, um cara que vale a pena ouvir o que é que ele pensa sobre a drogadição a nível de país, outras figuras extraordinárias que pensam sobre esse aspecto. Então é bom que você repita, porque eu acho que aqui também é um programa de utilidade pública. Às vezes a gente fica muito no campo do opinianismo, né? Aquela coisa de a minha opinião, mas às vezes falta um balizamento um pouco mais científico, com a teoria por meio de um cidadão que tenha realmente um respaldo. Eu quero que você cite de novo, ele tem um canal no YouTube. Hoje eu já fui lá e já me inscrevi, porque eu quero entender melhor aquilo que está acontecendo no país, ainda mais pela mente de um cidadão que está completamente envolvido. Então diga o nome dele aí para a gente dar uma força também. É um jovem médico psiquiatra, né? Uma biografia extraordinária. Eu não mencionaria aqui a biografia dele completa, porque é muito extensa, mas sei que é psiquiatra, é professor universitário, um cara muito bem equipado, muito bem preparado e que está pensando drogadição
drogadição a nível nacional. E veja como esse cara é fantástico. Ele não pensou a drogadição a partir só da dependência química como elemento de perseguir a dependência química só. Ele vai para a complexidade, ou vai para a multiforma de ação, ou a multimaneira de ação, né? A família, a infraestrutura da nação. Ele envolveu vários ministérios para pensar sobre esse aspecto, que é importante. Esse cara é extraordinário. É o doutor Quirino Cordeiro. É fantástico. Ouvir ele é fantástico. Muito bem, então você que está aí participando conosco, o Quirino Cordeiro, vai lá no YouTube e vai conhecer as ideias, vai ver o que ele pensa. Existem outros colaboradores também que pensam juntamente com eles. É justamente isso, Gil. A gente tem percebido que nessa polarização, nessa discussão polarizada, existem grupos que querem vencer e outros grupos que não se permitem ser vencidos, ou vice-versa. Mas eu creio que dentro de uma sociedade civilizada, a questão do vencer ou vencidos não é tanta questão, é sentar para conversar. Porque existem muitas visões que são interessantes, essas visões, não é? Eu estava vendo um camarada falando a respeito da questão, e você falou da multiparticipação no processo de resgate, né, desses seres humanos que estão sendo zubinizados. Vou usar essa expressão, zubinizados, porque quando o indivíduo entra nesse campo da drogadição, da dependência, ele se torna um zumbi. Essa é a expressão que eles usam quando chegam lá. Que maravilha. Então, nem sabia disso. Então, assim, indivíduos que perdem a sua consciência, que perdem o seu ritmo, estilo de vida, que perdem o seu encanto pela vida, não é? Muitos partem para a marginalidade, para o bandidismo, para o assalto. Alguns entram em depressão, outros são encarcerados também, que é uma questão que a gente vai trazer aqui. Nós temos alguns apoios. Às vezes a gente tem dificuldades com algum problema na vida, alguma situação que careça de um apoio advocatício, de uma orientação. E nós estamos hoje com o apoio do nosso querido Daniel Valença, Advogados e Associados. Então, para você que está aí ligado conosco, depois você pode entrar em contato para saber como você pode ter um momento ou uma palavra com o Daniel Valença, Advogados e Associados. Vai ser uma experiência interessante. Quem tem apoiado muito esse nosso projeto. E um grande abraço para você, Daniel. Fica na paz. Muito bem, Gil. Gente, é um pinga-fogo aqui, ok? Nosso interesse não é esgotar assunto nenhum, é bater um papo gostoso, descontraído, um papo de amigos, um papo de irmãos. E eu provoquei Gilvan agora. Eu falei para Gilvan, na sua opinião, drogas hoje é uma questão de saúde pública ou de polícia? Olha, a priori, para mim é muito claro, é uma questão de saúde pública, né? Se a gente pudesse definir uma epidemia, as drogas hoje é um elemento que sofre uma epidemia a nível nacional, né? Segurança, ela vai precisar existir. Eu não seria ingênuo ao ponto de que não haja participação. Houve até no passado um programa chamado de Crack é Possível Vencer. E todas essas esferas do poder, elas estavam envolvidas. Mas na minha cabeça, a minha opinião é que é um problema de saúde pública. Precisa de intervenção de saúde pública. É uma questão de Estado, é o Estado que tem que liderar isso, é a sociedade civil que tem que liderar isso, na sua opinião? Na minha opinião, é muito claro que o Estado, ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura. O Estado precisa contar com a sociedade civil organizada. Então é um casamento. É um casamento. É um casamento. Não funciona separadamente. Perfeito. Porque o que é que a gente percebe, né? As drogas, na verdade, você percebe uma família. Eu não quero trazer aqui culpa nenhuma para a família, que eu acho que a família contemporânea é uma família que precisa de muito esforço para manter a sua estrutura. Eu sei que é complexo, mas a gente percebe, né, dentro do nosso pensar, do nosso dia a dia, que hoje a família vive um momento de
de um ambiente disfuncional. A família não está funcionando como se deve funcionar, né? Mas isso é o fim? Não existe esperança. Se a gente está caminhando uma trilha que não está levando a gente ao sucesso, a gente pode voltar e ressignificar a nossa família. E eu entendo, para pensar em família, a gente precisa pensar no Criador da família. Então, Deus é infinitamente sabedor do que é que necessita uma família para funcionar direitinho. Então, essa desorganização social na família, essa disfunção familiar, ela pode possibilitar o uso e abuso de substância química. Quando você não para trocar uma ideia com seu filho, quando você não vai dentro da mochilazinha dele para descobrir o que é que ele que tem ali dentro daquela mochila, quando você não entra no quarto dele, quando você não percebe os pormenores do dia a dia da família. Eu sei que isso é complexo, porque o dia é muito corrido e eu não quero trazer peso nenhum para pai e para mãe, mas que é interessante que a gente repense essa forma de condução familiar. E é interessante você tocar na questão da família, porque eu creio que a gente vai trabalhar no terceiro bloco a respeito de algumas sugestões, não é? Alguns caminhos de esperança que a gente quer apontar, mas é interessante hoje a gente também entender essa política de intervenção, de que muitos querem que o Estado intervenha na família, não é? E a gente sabe que isso não vai funcionar. A família é um núcleo independente, faz parte de um grupo social que compõe toda a sociedade. A forma de criar os filhos, não é? Precisa ser fomentada, precisa ser estimulada. A gente percebe isso. Quais são esses atores que a gente imagina e que a gente precisa ver pensando a respeito dessa questão da droga, da bebida e de outras compreensões a respeito dessa geração que a gente está vivendo hoje? A gente precisa trazer para a reflexão todos esses atores da cultura, da saúde, da política, da polícia. Sim. Da polícia. Então, é um conglomerado de indivíduos que precisam participar de uma mesa como essa para a gente fazer as negociações, para entender essa subjetividade desses garotos, dessas garotas, desses jovens, desses adultos. Porque é interessante, hoje nós estamos tendo muitos adultos, e você sabe, porque a experiência da nossa comunidade terapêutica tem muitos adultos. Sim, tem jovenzinho de 20, 19, 18, até 25 anos, mas tem uma população adulta, que eles já são, digamos assim, provenientes desse estado anterior, ok? E que, de alguma maneira, eles não foram tão bem assistidos, não é? E que nós agora entendemos que Deus nos chamou para produzir para eles um lugar de aconchego, um lugar de vida, onde eles possam repensar a vida. Então é interessante a gente imaginar também, além da questão de saúde pública, a discussão se é de polícia, e chamar todos esses atores para pensar isso, porque senão a gente não vai conseguir estruturar um projeto mais integral para esse ser humano que não precisa. Tinha até um cantor popular que ele dizia: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a gente vê que nesses segmentos das artes, da cultura, da gastronomia, todas elas se inclinam para fomentar nos indivíduos esse estado não do prazer em si, o prazer legal, mas o prazer ilegal, né? Nós temos hoje uma classe de artistas, essa é uma visualização nacional, que a maioria deles fazem apologia ao uso de drogas, ainda utiliza a expressão recreativa. Eu fico pensando, cara, no meu tempo, quando eu era criancinha lá em Barbacena, a gente dizia, vamos pro recreio. Recreio, né? O que era o recreio, velho? Recreio era uma merendeira que a gente tinha com um vasinho de suco ou de kisuke, no meu caso, 2 bolachinhas creme cracker ou 3 bolachinhas creme cracker com uma banda de laranja. A gente chamava isso de recreio. Mas hoje o recreio dos meninos não são mais daquele recreio de comidinha, não. É algo que dê mais prazer. Então, não existe droga recreativa. De forma nenhuma. No começo pode até produzir um estado de ânimo, mas depois o indivíduo escraviza. Eu tenho uma palestra que eu trabalho do prazer ao desprazer. É justamente isso, né? Porque ela, quando entra, ela é prazerosa, óbvio. Depois ela vai começando a gerar o desprazer
na vida do indivíduo. Então, você tocou num assunto interessante, quando você chama os atores da sociedade que militam nessas áreas, né? Porque se nós definimos no início que a droga, ela é complexa, a drogadição ela é complexa, a dependência química ela é complexa, então você vai precisar de atores múltiplos para tentar resolver esse problema. Não é fácil. Aí a gente volta para a nossa comunidade terapêutica, porque é que a própria resolução, tanto a 029/2011 como a 001/2015, né, que é do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e definem que você que tem que entrar nessas frentes. Você tem que trazer a família para dentro da comunidade terapêutica, né? A família se torna codependente de um dependente. Perfeito. Entende? Então você tem que trazer ela para trocar umas ideias, né? E começar a conversar com ela sobre a doença que é a dependência química. Aí você traz a arte. Nós temos hoje uma equipe multidisciplinar, que é o arte educador. Você tem um educador físico, você tem um pedagogo dentro da comunidade para ensinar, né, o indivíduo. Nós temos hoje um convênio com a escola do bairro São Pedro, que é uma extensão. A comunidade funciona como uma escola, com a extensão da escola, juntamente com a secretaria municipal, a secretaria do município, de educação do município. Então, e temos agora, nesse novo contrato, se Deus nos permitir que a gente assine o contrato agora no dia 15 de julho, a gente terá uma pedagoga lá dentro, para planejamento. Que legal, cara. Né? Então, educador físico, né, movimentando, uma equipe multidisciplinar para você entender. E quando você... É interessante, né? Quando você pensa em arte, você pensa em uso recreativo da maconha. Por que essa ligação? Associação. Por que esse elo, né? Por que essa associação? Associação. E a arte, será que a arte tem a ver? Tem tantos artistas extraordinários aí que os caras funcionam de maneira tranquila, sem precisar da intervenção de nenhuma substância psicoativa. Eu tô rindo assim, Gil, eu tô rindo assim porque é o seguinte, cara. Eu vim de uma comunidade pequena, ok? Uma cidade pequena. E eu quero mandar um beijo grande para Coraci, uma cidade que eu amo. E tem um débito, assim, enorme com essa cidade. Eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que convivem nesse lugar e que possivelmente vão participar conosco de muitos podcasts, principalmente desse aqui. Nessa cidade, a gente tinha um mito, né? Que era um mito da criatividade. Quando eu comecei a fazer uso de maconha, lá na minha adolescência, já no finalzinho da adolescência, uma das coisas que a galera colocava velho, quando você fuma maconha, sua cabeça abre, brother. Você se torna um artista. Olha que coisa muito louca. E aí tinha um camarada, um amigo meu, que ele era artista plástico, ele curtia desenhar. E eu era muito fã de querer aprender a desenhar, mas eu não tinha habilidade nenhuma. Então, uma das coisas que me motivava, cara, será que se eu fumar um baseado, eu vou fazer um quadro bacana desse aí? Olha que coisa interessante. E tinham outros meninos que trabalhavam com arte, que também eram pintores, e que não faziam uso de drogas. Mas esse indivíduo dizia, cara, quando fuma, cara, o negócio abre a mente. É porque é justamente isso. A gente, às vezes, os indivíduos que fazem uso de drogas, eles só mostram o lado da euforia, como também do alcoolista. Às vezes, vemos muita gente, muitas pessoas embriagadas e achamos que elas são alegres, né? A gente fica olhando, contando piadas sobre essas pessoas. Pô, não tem graça nenhuma, velho, o sofrimento que aqueles indivíduos passam ou o sofrimento que aqueles indivíduos vivem. Eu sei que nós estamos falando de drogas enquanto drogas ilícitas, maconha, mas também a droga ilícita. Sim. É o ponto de começo, você sabe disso, porque você tem discutido sobre isso. Então, assim, não existe graça em piadas de pessoas embriagadas, que a gente chama de bêbados. Não existe graça em ver alguém embriagado. Ah, fica alegre. Aquilo ali é um mito. Vai sendo criado na mente das pessoas que a droga não faz mal porque as pessoas ficam alegres. Mas quantos ficam violentos? Quantos voltam para casa e batem nos filhos? Na esposa. Violência doméstica hoje, álcool e droga
ilícita são as maiores causas de violência doméstica. E nós nem sabemos. Eu quero também dar uma palavra para você que está nos assistindo aqui agora. Está fora do contexto, mas está dentro também. Você sabe o sofrimento que você teve, às vezes por ter um pai, em dado momento, que produziu uma violência, não é? Aquele pai que chegava em casa embriagado e descontrolava todo o ambiente. Como isso foi ruim, como isso produziu mal. Então a gente não pode dar legalidade a essas questões. Eu imagino que esse é um dos pontos, Gil, que nós temos que estar tocando todos os dias. Não ache bacana, bonito, alegre aquilo que causa mal. E sofrimento. E sofrimento, pronto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Fale, fica à vontade. Veja só. Há um psiquiatra que ele diz assim: a mente mente. Não é à toa que o nome dela é mente, porque ela mente. Gostei. E ele fala uma coisa interessante, velho. Ele trabalha algumas desculpas que a gente usa, principalmente o alcoolista. Né? Eu vou voltar. A gente está trabalhando, massificando muita maconha, mas a gente vai trabalhar agora o alcoolista. Ótimo. O alcoolista, ele diz assim: eu preciso tomar uma para abrir apetite. Já ouviu essa expressão? Sim. Pronto. Eu preciso tomar uma porque o sol está muito quente. Eu preciso tomar uma que está chovendo muito e está muito frio. Eu preciso tomar uma porque eu briguei com minha mulher. Eu preciso me alegrar. Mas eu preciso tomar uma também porque lá em casa está tudo organizado. Eu preciso agora celebrar. Imagina, aí eu entendi. A mente mente. A mente lhe conduz a alguns processos, principalmente o alcoolista usa muito isso. Outra coisa, o indivíduo que usa também a maconha, ele diz que usa para abrir apetite, e ela realmente usa. Ela abre apetite. Para ficar mais, né, para dormir, para relaxar, ela também relaxa. Mas depois ela volta, você volta assim. Aí geralmente eu pergunto para a galera lá, principalmente os alcoolistas: você tem 30 dias aqui, quantos dias aqui você não almoçou assim, legal? Ele diz os 5 primeiros dias, porque o cara estava no processo de abstinência. Ok. Tá? Depois que ele passou o processo de abstinência, tranquilo. Aí eu pergunto para ele: precisa? Aí ele diz: não. Por quê que você usava aquele argumento que precisava tomar uma para almoçar, para abrir apetite? E a gente começa a trocar umas ideias e a gente entende, velho, que a mente humana, ela é complexa demais. É como diz Ivo Gandra, ele diz: a mente frauda. Faz fraude. É isso aí. Ela desconstrói. Então, Léo, é essa ideia que você está falando, de que para o cara ser um bom artista, ele tem que fumar um baseado. Então, essa questão da arte é importante a gente compreender, sabe? É importante desses atores no processo de discussão. Eu acho legal porque lá dentro da comunidade nós temos arte. Artistas, a música. Eu me lembro de um menino que passou por lá, Alex. Sim. Alex, se estiver assistindo, cara, sim, um beijo grande no coração. Alex tocava uma gaita, cara. Eu sempre fui fã de gaita. O moleque fazia a gaita chorar. Talento tremendo, sabe? E que a gente olha e diz assim: por que esse cara não está fazendo isso, velho, de uma maneira que produza para outras pessoas esse encantamento, sabe? Porque a gente percebe, né, que hoje os grupos que fazem apologia ao uso de maconha, ao uso de drogas, e que querem realmente a legalização e a descriminalização, porque são dois processos diferentes. Muito diferente. Não é? Eu queria até que você explicasse na sua visão também a diferença entre legalização e descriminalização, ok? Então, a gente vê que existe a possibilidade desses indivíduos serem resgatados, serem reconduzidos a um processo de lucidez, de vida. Eu sei que isso é possível. Agora, dê pra gente aí, Gil, uma palavra sobre, na sua compreensão, a diferença entre legalização e a descriminalização de drogas. São quase que sinônimas, né? A descriminalização é o uso sem se tornar um crime. Ok. Né? E a legalização é você legalizar o plantio da maconha em solo brasileiro. Então, né? Que não é liberado. A descriminalização é você usar como recreativo e não vai ser mais crime. Você vai ter uma quantidade de gramas que você pode usar, que você pode comprar numa farmácia ou num lugar qualquer, entendeu? Por parte de um empresário que vai abrir vários negócios. Só não interrompendo você, mas para não esquecer, não existe prisão
para um cara que é pego com uma quantidade pequena de droga, que ele diz, sou usuário. Não tem prisão para ele, mas tem uma penalidade. É uma penalidade social, exatamente. É bom porque existe hoje uma discussão muito grande sobre a questão do encarceramento em massa, e eu já vi político dizendo agora na sua plataforma política, de que não consegue mais ver jovem sendo preso porque estava fumando baseado. Mentira. Jovem não é preso porque fuma um baseado. Não. Jovem não é preso porque fuma um baseado. Não, de forma nenhuma. Correto? Isso aí não existe. Perfeitíssimo isso. E então, possivelmente, a gente trazendo aqui um advogado de formação na área do crime, né, ele possa dar uma abordagem bem melhor do que a gente está falando agora, né? Mas, naturalmente, é isso aí que a gente está falando. Não tem... O indivíduo está fumando baseado, uma quantidade... Né, não é permitido, mas também não existe uma sanção tão terrível que o indivíduo vai para uma colônia penal, passar 1 ano, 2 anos, né? Ele não vai ser condenado a esses aspectos. Perfeito. Essa é uma opinião também muito, muito clara, viu, Mel? Que eu acho que alguém que milita na área do jurídico, né? Na área do direito, melhor dizendo, ele vai conseguir explicar isso com muito mais facilidade do que eu. Pronto. Então eu queria só, para a gente encerrar esse segundo bloco, agora eu quero trabalhar essa questão mais prática. Existe hoje uma corrente, não é? Sobre ciência em evidência. Aquilo que a gente não conhece totalmente, mas que na prática a gente vai conseguindo fazer a descrição sobre alguns elementos. Então nós temos aprendido muito sobre a questão da consequência das drogas, nós temos aprendido muito sobre os comportamentos, sobre o nível de pensamento, sobre as emoções das pessoas que são acometidas pelo uso das drogas constantes, chega a um ponto em que não tem mais controle. Nós temos uma comunidade terapêutica e você é um cara que vivencia isso. Eu me sinto até devedor a Deus por não estar dentro com você lá dentro, mas, como diz você, eu sou co-participante com você do seu sofrimento. Eu estou aqui e eu sei que Deus colocou na mão de uma pessoa que eu tenho, assim, plena confiança, e a igreja tem uma confiança grande. Mas eu queria que você contasse uma experiência, Gil, do que tem sido para você, não é? Viver naquela comunidade e as experiências que você tem tido nesses 7, 8 anos que o Senhor está nos dando ali, desse assim uma palavra sobre o que é que você tem visto a nível de dor, a nível de alegria e a nível de esperança. Dor, alegria e esperança. Primeiro, que a minha dor, o meu sofrimento é o sofrimento das famílias. Semana passada, na quinta-feira, eu cheguei de viagem, à tarde, eu ouvi uma senhora com um filho com 23 anos, de uma proeminência extraordinária. Essa foi a última experiência, está bem verdezinha, e ela passou 2 horas, a gente trocando algumas ideias, e ela falando do sofrimento dela. E o garoto, desde 14 anos, que ele experimentou a maconha. E um menino estava fazendo uma escola de uma determinada área, né, que eu não vou mencionar aqui, mas pense num garoto proeminente, mas que foi paralisada. E eu vi aquele sofrimento daquela mãe que já tinha procurado vários processos de tratamento, né, e que ainda não conseguiu acessar esse garoto. A dor. Isso para mim é dor. Mas entendo também que aquele lugar que a gente denominou de aconchego tem recebido muita gente e tem sido abraçado. Alegria. Isso é prazeroso. Você receber alguém à porta que vem da rua, tá morando na praça e dizendo assim, olha, aqui tem um lugar que vai me acolher, vai me abraçar, 5 alimentações por dia, cuidado médico, cuidado com a saúde emocional, saúde mental dele, que os profissionais estão lá dentro da comunidade. Isso pra gente é de uma virtude da parte de Deus. Entregar para nós, enquanto igreja, cuidar desse povo é fantástico. E você perceber depois de 30 dias, aquela pessoa que você viu entrar completamente desorganizado, completamente desprovido de tudo, até de roupa, até de sandália. Ele chegou a gente lá até descalço. E daqui a pouco o cara tá se montando direitinho e tal. Aí para alguns
a gente percebe que essa é a última oportunidade que ele está tendo para viver. Isso é esperançoso, isso é de uma alegria tremenda. E quando você vê o indivíduo evoluindo no processo de cuidado dele, o processo de tratamento dele, ressignificando a vida, rompido com a família. Hoje eu tive com um garoto que chegou lá no sábado. A gente não recebe ninguém dia de sábado. Sábado eu recebi ele. Família rompida. Hoje já consegui fazer a ligação para a esposa dele chorando, tá grávida a esposa. Isso é de uma... não tem preço, velho. Não tem preço. Isso não tem... Eu diria que tem valor, mas não tem preço. Quanto é que vale uma vida como essa? E é interessante que às vezes as pessoas lidam muito com números. Sim, sim. Às vezes eu me pergunto assim, sim, pastor, quantas pessoas são recuperadas lá na comunidade? Eu digo, olha, a depender de quem esteja lá, pelo menos 80 pessoas a cada um. É aquela expressão, eu sempre gosto de usar aquela expressão da parábola do semeador, né? É 1 por 50 e 1 por 100. 1 por 30, 1 por 50 e 1 por 100. Tem deles que quando são restaurados, o nível de movimento no nicho da vida e da experiência da vida chega a mais de 100 pessoas. Quando ele é tratado, harmoniza-se muitas pessoas. Então a questão não está no número, está no nível de importância que aquele indivíduo aquele indivíduo representa para o seu grupo social. Só para salientar aqui uma situação, né? Vários, eu vou contar só um testemunho. Fica à vontade. De uma pessoa que chegou lá com um saco nas costas, né, que você chamou de zumbi, e é a expressão que eles usam isso, eles se tornam estigmatizados por eles mesmos, né? É zumbi, é nóia, essas expressões que a gente vai desconstruindo no processo de cuidado com eles. Essa pessoa chegou com um saco nas costas, preto, todo esquisitaço e tal. Eu não vou ficar nesse lugar um dia e tal. Esse garoto, ele ressignificou a vida dele, tá vivendo tranquilo, casou, 2 filhos, trouxe o irmão dele que vivia debaixo de uma barraca de feira no Malhado. Esse garoto também ressignificou a vida dele, tem mais de 5 anos vivendo sem uso de nenhum tipo de substância. Tu imagina o que tu tá falando aí, é uma pura verdade. Olha a quantidade de pessoas que foram envolvidas pela vida desse rapaz. Casado, 2 filhos, e a última experiência, o ano passado, início do ano passado, ele me chegou lá com Export, já tinha comprado outros carros, parou, eu vim aqui para lhe apresentar esse carro aqui, que Deus me deu, eu comprei agora, construiu casa, morava na rua, construiu casa, tem um ambiente de trabalho. Cara, se a gente fechar aquilo ali hoje, assim, cara, nós estamos desarmando a tenda aqui. Já chegamos no ponto valeu uma vida, Jesus disse que vale muito mais que o mundo inteiro, mas nós temos muito mais de experiência, então é isso que nos dá esperança de que a gente está plantando certo e plantando uma semente que é certa, porque o semeador está semeando na vida das pessoas. Perfeito. Gente, nós estamos chegando no final do segundo bloco, já com uma sensação gostosa de que teria muito mais coisas para falar. Eu fico aqui anotando meu papelzinho, mas a gente tem uma questão de demanda de tempo, e a gente vai ter outros momentos para a gente pensar sobre isso. Então nós vamos fechar esse segundo bloco aqui, dando uma palavra para você que às vezes diz, poxa, eu perdi a esperança. Eu olho para o meu familiar eu olho para uma pessoa que está ao meu redor e digo, cara, não tem mais jeito. Olha, não existe, não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que muitas das coisas são impossíveis aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. E eu quero aqui mais uma vez agradecer o apoio de Daniel, Advogados e Associados, que tem sido para nós assim uma ponte, né, de alegria, tem acreditado nesse trabalho, tem investido da parte de Deus nesse trabalho. É muito interessante hoje a gente ter parceiros, pessoas que no decurso da vida nos ajudem a resolver problemas, ainda mais hoje que a justiça é uma necessidade da maioria de nós. Então, obrigado aí o apoio, Daniel, Advogados e Associados. Nós estamos retornando para o nosso bate-papo e nós estamos crendo que nesse momento, isso que a gente vai
jogar para vocês aí sugestões, possibilidades, produzir esperança para o seu coração. Nem tudo está perdido, não é? E um pedido mesmo que a gente vai fazer. Olha, se inscreva nesse canal. Quando você receber esse podcast, você vai lá e bota inscrever, ativa o sininho para todas as vezes que o podcast for lançado, for criado, você recebe em primeira mão e você vai curtir. Porque você fazendo isso, você vai de alguma maneira potencializar, impulsionar o nosso canal. Nós queremos que essa mensagem, que essa palavra chegue nos lugares mais distantes, porque possa ser que essa palavra, esse momento aqui, possa salvar a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Tá legal? E eu quero te fazer um desafio. Você mandar pelo menos para 5 pessoas do seu convívio social e dizer para ela, olha, se inscreva, compartilhe também e curta, porque vai nos ajudar muito, tá bom? Um grande beijo, valeu. Pastor Gilvan, meu irmão, pastor, amigo, a gente tem visto assim, muitas iniciativas interessantes, porque a gente compreende que é através do processo educacional, educação social, que a gente vai conseguir de alguma maneira amenizar também a questão do crescimento, não é? A questão do uso de drogas, de álcool e outras substâncias que tirem os indivíduos do seu estado mais natural, do seu estado mais criativo, sem precisar de nada. Então, eu quero enaltecer aqui algumas iniciativas que têm sido feitas e que têm sido muito interessantes. Um programa da Polícia Militar. Eu quero mandar um abraço para todos os policiais militares da Bahia. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua família, nós pedimos a Deus que Ele guarde a sua vida de todo mal. E eles têm, Gil, desenvolvido um projeto, você me falou que o nome do projeto é ProERD. Alguém me deu um testemunho massa lá de Conquista, que eles fazem palestra em todas as escolas, orientando. Então é importante a participação da polícia, não como órgão repressor, mas como órgão educativo. E isso é uma sugestão maravilhosa. E eu quero motivar aos policiais de Itabuna. Não sei se está funcionando aqui. Se estiver funcionando, eu quero que vocês me desculpem, mas eu quero motivá-los a começar esse projeto aqui nas escolas. É importante a presença do policial, não é? A figura educativa do policial, e não os noticiários policiais, só noticiários policiais tendo policiais. Tem que ser também no processo da educação social, né? E esse é um paradigma que a gente precisa quebrar da Polícia Militar, né? Eu não sou membro da polícia, não sou policial, mas eu participo de um conselho, né, municipal de política sobre drogas, e lá tem uma representante do ProERD, que é a Renata. Né? E a Renata, aproveita e manda um abraço para a Renata. Um abraço para a Renata. A Renata é muito gente boa. Ela e um outro policial, né? E eles é que dão essas palestras nas escolas. Deu também lá na comunidade terapêutica Aconchego, né? Eu quero agradecer, já agradeci ela pessoalmente e quero agradecer aqui publicamente. Um trabalho muito bom. ProERD trabalha com jovens, né, nas escolas e adolescentes, ensinando a eles a conviverem sem o uso de nenhuma substância química psicoativa, né? Isso é fantástico. É um programa do governo do estado, através da Polícia Militar, que é extraordinário. Iniciativa legal, a gente parabeniza. Deus abençoe vocês grandemente. Eu tenho uma curiosidade, você pode me responder, eu já sei mais ou menos. No município, existe alguma secretaria que é direcionada a cuidar desse tema? Pastor Mel, a gente está tendo algumas dificuldades, né? Nós temos hoje o Departamento de Saúde Mental do município, né, que é envolvido. Você tem o CAPS-AD, que é uma porta de entrada, né, para o tratamento, para o cuidado, né, do dependente químico, e você tem os CRAs, você tem o Centro Pop, e você tem uma secretaria específica que, a nível federal e estadual, deveria estar vinculada à Secretaria de Promoção Social. E isso precisa ativar. De que forma? O governo municipal
estabelecendo ou lançando alguns editais de chamamento público para que as entidades se habilitem, ou seja, participem e sejam habilitadas, porque precisa. Existe uma demanda reprimida no município de mais de 90 pessoas que precisam ser acolhidas pelas comunidades terapêuticas, né? Ou pelo centro de reabilitação. Eu digo comunidade terapêutica porque é o que existe dentro da rede. Mas é interessante que aconteça. E a Secretaria de Promoção Social, com também a cooperação da Secretaria de Saúde do município. Vamos então fazer aqui uma palavra, olha bem. Secretário de Promoção Social do município de Itabuna, gostaria que essa mensagem chegasse até você. Nós somos colaborativos, nós participamos da vida dessa comunidade, queremos ver uma atuação bem mais significativa dentro desse tema. Eu sei que eles participam dos conselhos, sim, participam, sim. Mas precisa-se fazer uma campanha municipal, não é? Como aquela que nós tínhamos no passado, diga não às drogas, sim. Não é? De fazer movimentação em praças, não é? Com recursos do município. Porque, querendo ou não, vocês haverão de admitir que isso aí já faz parte de uma estatística, viu, Gil? Faz parte de uma estatística já, de que quando você promove essa educação social, fazendo com que os indivíduos tenham uma certa lucidez e compreendam o perigo, diminui a incidência e o envolvimento de pessoas com drogas, com álcool, diminui criminalidade, diminui mortes ligados ao uso de droga e de álcool, certo? Então, vamos chamar aqui o pessoal da promoção social, até para depois trocar umas ideias. Nós queremos colaborar, nós queremos participar do processo, tá bom? Gil, você ia falando, eu te cortei. Na verdade é o seguinte, o que a gente chama de prevenção, né? Prevenção. Os nossos pais diziam que prevenir é melhor do que remediar. Isso aí. Né? Então, eu acho que a gente precisa prevenir. A gente precisa prevenir essa geração. E a gente tocou muito no espaço, né? Num segmento da sociedade que a gente chama de conselho especificamente municipal de política sobre drogas, que ele tem o poder de deliberar, né, resoluções, propor, mas ele não tem poder de estabelecer planejamentos, né? Planejar, por exemplo, se você chegar hoje no município de Itabuna, talvez não tenha uma política municipal no combate, na prevenção, no cuidado das drogas. Perfeito, prevenção e combate. Você tem alguns segmentos, né, alguns departamentos que trabalham, mas isso não está bem conectado, não está bem arrumado. E é interessante que a gente sugira que o município planeje, estabeleça um plano municipal de política sobre drogas. Pronto, gente, essa é a nossa contribuição. Nós estamos gerando aqui ideias, e aí você pergunta, vocês são muito idiotas. Não. Se vocês nos chamar para a gente conversar, para a gente participar do processo, vai dar tudo certo, a gente está a fim de colaborar. Nós somos um povo participativo, nós pensamos nas estruturas sociais como lugar de bem viver. Nós somos cristãos e oramos por essa cidade, ok? E vale só salientar, Mel, que enquanto igreja eu estou nesse espaço. E essa sugestão que eu estou dando aqui, publicamente, a gente já deu no conselho. E a gente precisa pensar sobre esses aspectos. Inclusive, né, até acompanhar alguns equipamentos que o município tem, né, para que a gente ajude, oriente, né, troque ideias, porque eu sei que de lá tem muita coisa para nos dar. E a gente tem, dentro dessa rede, uma relação muito boa com todos os funcionários desses órgãos, desses equipamentos, uma relação fantástica. CAPES AD, CRAS, Centro Pop, é uma relação muito fechada com a comunidade terapêutica. Eu gostei dessa ideia que você colocou, a questão da prevenção e da cura, do remediamento. Então, para que a gente não tenha que construir mais centros, comunidades terapêuticas para tratar de indivíduos, a gente precisa tratar bem dessa questão das drogas, da legalização, da descriminalização. Porque fica meio paradoxal a gente dizer, vamos criar comunidades
para recuperar pessoas, se dentro do processo político diz, não, vamos liberar. Como é que eu libero? Eu vou constituir indivíduos que vão se tornar dependentes. Olha que loucura. É meio louco. Então é esquizofrênico esse processo. Vamos liberar para os indivíduos usarem, e nós, na nossa prática de vida, já sabemos que esses indivíduos vão viver um nível de dependência psicológica que eles vão ter que vir para onde? As comunidades terapêuticas. Aí o governo diz, a gente libera e vamos gastar dinheiro para recuperar essas pessoas. Então é meio paradoxal. A gente precisa orientar as pessoas no sentido de não mexa, não cutuque o cão com vara curta. Não mexe com esses elementos, porque ninguém dá conta do que um adolescente, um jovem pode fazer com a arma na mão. E a droga é uma arma, Gil. Com certeza, a droga é uma arma. O indivíduo, ele acaba consigo e acaba com aqueles que estão ao seu redor. Uma coisa, interessante, né? Que às vezes, quando o indivíduo ele é furtado em um celular, ele não imagina que aquela pessoa que está furtando aquele celular é para que ele faça uma permuta por uma pedra, 2, 3 pedras. Então, às vezes, boa parte dos furtos de aparelhos que acontecem na cidade é para permutar por substância química. E uma coisa que a gente precisa agora, fechando esse processo aqui agora, tem outros grupos de apoios também, né? E eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Mário. Mário é o representante dos grupos de apoio do AA, do NA, né? Tem o que a gente chama de Naranon, que apoia as famílias, né? Que lindo, e a sociedade precisa saber disso. Pronto. São grupos de apoios interessantíssimos. E não tem sede própria. Não, são áreas emprestadas às vezes. Tem uma alugada. E quem paga isso? Quem paga são o que eles chamam de irmandade. Irmandade. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam conhecer melhor esse sistema. Olha para mim. Nós precisamos ajudar. É algo que você vai dizer, poxa, eu não tenho ninguém na minha família que está vivendo isso, mas pode ser que seja você amanhã. Então vamos começar a pensar sobre isso, e nós estamos chamando você para esse nível de consciência. Olhe bem, eu quero aqui também trazer uma sugestão, viu, Gil, que eu acho muito importante, que é a questão da educação social dentro do processo da escola. Houve um tempo em que a gente dizia, não, esse negócio de nós somos de um país laico, não pode usar a Bíblia dentro de escola, tira a Bíblia da escola, cada um é livre para fazer o que quiser. Então esse sistema de liberalismo ou de liberdade incondicional trouxe para o bojo da nossa decadência dentro dessa fase da vida, esses jovens e adolescentes, tornou-se decadentes mesmo, gerou indivíduos decadentes, indivíduos que não produzem, indivíduos que são praticamente, entre aspas, vão sendo parasitados, porque não estuda, ficam naquela geração nem estuda e nem trabalha. Porque não tem motivação, man. A droga é terrível. Então, assim, nós estamos aqui chamando a atenção para que a cidade seja mobilizada, para que o poder público seja mobilizado e crie grupos, ou deixe as igrejas, pessoas que têm como ajudar, fazer palestra nas escolas. Nós já fizemos isso. Fizemos isso e muito, muito importante. Eu me lembro de último encontro que nós fizemos, que foi naquele colégio estadual, ali da Avenida JSP. Colégio Modelo. Colégio Modelo. Por incrível que pareça, fizemos em 2 momentos. Reuniu mais de 1.000 jovens nesses 2 momentos. Coisa linda. Parados, ouvindo o testemunho dos meninos que estavam na comunidade, testemunho a nível nacional, e uma palavra, música, foi muito importante. E a gente está pensando em retomar esse processo, assim que as escolas começarem a funcionar. Não vamos demorar. Vamos procurar as diretoras para que a gente acesse elas e acesse as escolas. E uma coisa, que a gente precisa salientar é que esse processo educativo, como foi bem dito aqui, ele é de fundamental importância, né? Quando você conhece, você tem mais facilidade de lidar com o que você conhece. Mas quando você não conhece, você entra por ignorância.
para ser aceito, né? Eu me lembro que na minha época, quando eu adentrei também ao uso e ao abuso de substância química, a galera que me viam só como alcoolista, eles me chamavam de careta. Depois eu descobri que careta eram eles. Eu estava funcionando legal, mas para ser aceito, eu precisei entrar para não se tornar um careta, né? Tem que ser um cara cabeça, um cara que pensa. E aí é onde a gente entra no processo nefasto. Mas para finalizar esse pensamento meu, eu acho interessante que a gente continue se envolvendo com esse processo da prevenção. E começar a desenvolver isso dentro de um processo bem tranquilo. Você falou em uma questão extraordinária. Quando a gente arranca os valores absolutos de uma sociedade, ela vai ficar sem chão, ela vai ficar sem piso. Perfeito. Ela vai ficar sem fundamento para a vida. Porque os valores se tornam todos relativos. Respeitar pai e mãe faz parte de valor absoluto ou relativo? Então, quando você não tem valores, para onde é que você vai? Vamos tocar nesse tema num outro podcast, porque isso aqui é fantástico. Eu quero anotar isso. Nós vamos criar alguns temas também dentro dessa ideia de como reconstruir uma sociedade sem valores, a partir da fundamentação de valores que nunca deixaram de ser fundamentais para a estrutura da sociedade. Não vamos citar isso não, para que não façam ligações políticas. Nosso interesse aqui é produzir o melhor para a sociedade, é produzir o melhor para você, é produzir o melhor para a sua família. Tem uma coisa que eu quero sugerir aqui, é um desafio. Você que é empresário, você que é empreendedor, e que às vezes você tem assim mais de 40, 50, 60 funcionários, você possivelmente também tenha dentro desse plantel de funcionários pessoas que têm dificuldade nessa área de substâncias, de drogas. E eu queria desafiar você, que vai receber esse conteúdo, a você dizer assim: eu quero trazer alguém para dar uma palestra aqui sobre isso, sobre as consequências, não é? Sobre como se livrar, como deixar essa dependência, como ser liberto. Então, você que é empresário, nós também queremos desenvolver um programa para ajudar você. Aí você pergunta, empresário, quanto é que eu vou pagar? Ai, você não vai pagar nada, porque a Bíblia diz que a gente recebe de graça a gente vai dar para você. Então, você vai receber essa palavra. Se você conhece alguém de uma empresa de médio porte, pode ser até de pequeno porte, 20 pessoas, para levar essa palavra, porque às vezes tem um filho dentro de casa, não sabe como lidar, não é? Então são sugestões que nós estamos apresentando e não estamos correndo dizendo assim, se virem, não. Nós estamos dizendo, nós queremos ajudar a Rede Esperança, juntamente com o podcast Tikvah, nós queremos ser um auxílio para você, nós queremos fomentar isso no seu coração. Agora nós vamos encerrar. Amém. Porque o papo tá massa, se deixar aqui até de meia-noite. Nós queremos dar uma palavra aos pais, às famílias. Não tem ninguém que sofra mais do que uma família. Eu me lembro de um dia que eu cheguei na minha casa embriagado, com 16 anos de idade. Ia fazer 17 anos de idade. E minha mãe me escondeu dentro de um quarto, me deu um banho, me escondeu dentro do quarto para que meu avô não visse aquela cena. E por ele ser muito conservador e um homem assim muito controlador da família, pudesse fazer o mal para ela ou para mim. E eu lembro dessa cena com muita angústia. E minha mãe, quando eu melhorei daquele estado de embriaguez, ela me disse assim: meu filho, por favor, nunca mais faça isso. Você me envergonhou. E eu sei da vergonha que os pais passam por viver dilemas como esse. Você que é pai, que está me ouvindo, você que é mãe, quem está diretamente ligado a essa dor do seu filho, eu quero te dar uma palavra. Primeira coisa, não sinta vergonha. Mas a maioria dos pais entram naquela crise de: poxa, onde é que eu errei? Não existe erro. Nós estamos vivendo numa sociedade que a gente não consegue dar conta.
Mas, ao mesmo tempo, eu quero te direcionar, te impulsionar a dizer: eu preciso reunir minha família para a gente fazer as DRs. Eu sei que é difícil, porque eu tenho 3 filhos em casa e uma esposa. Nós somos uma família de 5. É complexo a gente reunir a família para fazer uma DR, para perguntar onde é que está a angústia, onde é que estão as coisas. Às vezes tem coisas acontecendo na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, que você também está aí me ouvindo, você que é filho, que você não sabe. Então, assim, mãe, pai, não sinta vergonha. Segundo, não deixe de amar seu filho em condição nenhuma. Mas terceiro, não imagine que o amor não impõe limites. O amor impõe limites. E a gente não pode substituir pessoas por coisas. Às vezes você que melhorou de vida, melhorou financeiramente, acaba dando para os seus filhos um presente, uma moto, como forma de dizer: isso aqui é um mimo para ele ver, para ver se ele me obedece. Não vai, não vai. É olho no olho, é beijo, é abraço, é oração. Eu quero dar uma palavra para os filhos que vão ouvir essa palavra e que de alguma maneira estão acometidos por algum mal. Faça uma reflexão precisa sobre sua vida. Aonde você estaria, adolescente, jovem, adulto, se não tivesse sendo acometido por essa falsa sensação de liberdade, de prazer que a droga te traz, seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína? Existe um problema em você que tem cura. Às vezes tudo isso é promovido por ansiedade, tudo isso é promovido por uma baixa autoestima, indivíduos que não têm firmeza, sentimento de inferioridade. Às vezes, para se sentir poderoso, para se sentir capaz, precisa se drogar. A gente tem respostas para você em Deus. A gente está muito afim de lhe ajudar. Nós somos uma comunidade que queremos ajudar você. Então, pais, nós estamos juntos. Nós estamos juntos da sua família. Nós não vamos desistir da sua vida. Então, receba essa palavra, receba essa motivação. E eu vou dar aqui a última palavra para o pastor Gilvan, para também ele fazer as considerações e mandar uma palavra para os nossos ouvintes. Primeiro, agradecer por esse momento tão singular, né? Pensar sobre a vida, pensar sobre o outro, né? Pensar sobre si mesmo. Isso é de fundamental importância. E deixar para você que está nos ouvindo, eu tenho um texto bíblico que diz que Abraão, contra a esperança, ele lutou com esperança, porque ele acreditava naquilo que Deus prometeu. Ele creu piamente que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. E Deus estabeleceu sua família como uma família para manifestar a glória dele na terra. E eu tenho convicção em Deus. E quando nós nos ajustamos com Deus e Deus se ajusta com a gente, faz uma aliança com a gente de maneira tranquila e pacífica. Isso aqui eu não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa chamada Jesus. Então, Jesus é a pessoa mais interessada em restaurar e ressignificar a vida da gente e a vida da nossa família. Nosso desejo nesta noite é que a bondade e a misericórdia de Deus os abençoe com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Perfeito. Não se esqueça. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós desejamos para você um momento especial com a sua família, um momento de graça com a sua família, um momento de prosperidade com a sua casa. Nossa oração é que você prospere em tudo. Gente, chegamos ao final. Não se esqueça, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não desaponta. Que Deus possa abençoá-lo, guardá-lo de todo mal, produzir prosperidade para a sua vida e para a sua família. Aguarde o próximo e não se esqueça, mais uma vez, se inscreva, compartilhe e curta. Um grande abraço.